Então, o material que a gente vai utilizar está no blog. Tanto o slide que eu montei, quanto a aula passada, tá? Tá tudo lá. E a frequência, tá? Só para reafirmar aí para vocês, a frequência também está lá. Para vocês ir lá e assinar, tá bom? Então, qual foi o tema da aula passada? Me ajuda aí a recapitular, né? Me Foi grupo atualizar e aqui. agrupamento, um trem. Como? Não deu para entender muito bem? O professor falou sobre grupo social e agregado social. Interessante. O que seria um grupo social? Grupo social é tipo a gente aqui. A gente tem. São reuniões que têm continuidade, tipo, reuniões familiares, essas coisas. Agora, um agregado social é tipo quando a gente reúne sem nenhum compromisso e pronto, cada um vai para sua casa, ninguém mais fala nisso e é isso. Né? Então, vamos dizer assim, que depende da interação social dentro desse agrupamento? Seria isso? O que seria uma interação social, primeiro? Eu e você conversando aqui. Boa, né? A gente tem uma interação, um diálogo, né? Um tipo de relacionamento, vamos dizer assim. Então, dentro de um grupo social, ele é muito característico por essa interação social, né? Muito fixa. Ela sempre tem essa interação social, sempre vai ter, né? É uma interação que acaba unindo, né? Tem um laço entre esse povo desse grupo, tá? E ele pode se diversificar durante a nossa vivência, desde quando a gente nasce. A gente já nasce dentro de um grupo, né? Que grupo é esse? É chamado de grupo primário. Gente, meu cabelo, eu tava na aula ali, os meninos me deixam louco. Aí eu tava falando sobre negócio de geografia, eu fico doido. Aí passa a mão no cabelo, passa a mão na televisão, passa a mão em tudo, né? Continuando. A gente já nasce dentro de um grupo. Que grupo é esse? É o grupo chamado de grupo primário, né? Família. A família. E esse grupo belo, né? Que a gente conhece que é a família. Tem grupos que acaba ficando instável, né? A família, porque né, acontece coisas que deixam instáveis os relacionamentos, né? E laços. Mas até esses lados negativos faz parte do grupo primário, né, que é o grupo da família, onde a criança nasce, né, é o principal contato com a sociedade, o primeiro contato com a sociedade é nesse grupo primário, né, que é a família. Então, Professor, tem um negócio que a gente, tipo assim, tem o grupo social, por exemplo, a família, igual o senhor falou, a gente não escolhe estar na família, sabe? A gente meio que é forçado a estar nessa família. Agora não, a escola aqui, eu tô nessa escola que eu quero, a gente escolhe. É tipo isso. verdade, né? Então temos aí, a gente já tem, a partir do momento que se forma, né, o adolescente ali está naquela fase ali intelectual, de formação da sua consciência, né, e tudo mais, ele vai ter as escolhas, né? Ele vai escolher se ele quer estar em um tipo de grupo, né? Se ele quer um tipo de instituição, né? Se ele quer se envolver com um tipo de sociedade. Então ele tem escolhas, né? E então é chamado de quê? De grupo secundário, tá? É o que vem posteriormente ao grupo primário, ok? Então, esses grupos secundários, o indivíduo, vocês, nós, eu, né, todo mundo, a gente pode escolher, né? A gente tem a capacidade de escolher, a oportunidade de escolher se vamos participar, se queremos interagir socialmente ou se não. Né? Então, esses aí são os grupos secundários, como exemplo, escola e tudo mais. De certo modo, ainda é coercitivo, né? A escola, porque se você não vai, tem um conselho tutelar, né, para implicar e tudo mais. Então ainda é coercitivo. Mas se você não quiser ir, o que eles vão fazer, né? Professor. Mas você tem a escolha ainda, né? Se quer ou não. Oi. Mas acaba é meio forçado, né? A escolha da gente, né, até nesse tipo de grupo, né? Oi, fala. O senhor pode explicar novamente o que significa coercitivo? Coercitivo é a implicação de punição, por exemplo, tá? Seja por leis ou prender o indivíduo porque ele não está no padrão da sociedade, né? Ou
por discriminação, né? Ou vamos dizer assim, as pessoas começam a olhar com olho, né, de discriminação para as pessoas, porque não está com a roupa no padrão, né? Então temos olhares discriminatórios, coercitivos, e temos a implicação de leis que pune os indivíduos que estão fora daquele padrão, né? Então eles são coercitivos através de leis e são coercitivos através de olhares, tá? Olhares é mais, a gente vê mais, né? Coerção através de olhar, né? Que é até ruim. Nossa, é muito ruim. E se você não está com cabelo... Por exemplo, eu não quero arrumar meu cabelo hoje, né? Eu quero deixar meu cabelo hoje do jeito que ele acordou. Aí as pessoas passam ali por a gente ali, faz aquele olhar, né? Que dá até um calafrio na gente. Então, o que eu tô fazendo errado? Por que ela tá me olhando daquele jeito? E isso é ser coercitivo com as pessoas. É errado, às vezes, né? Ser coercitivo com as pessoas de maneira que você nem raciocina. Então, às vezes machuca, né? A coerção. Então, temos a coerção por lado de leis, que é prender e tudo mais, né? Leva a consideração de papéis. E esses olhares aí também é um tipo de coercitividade, tá? Vamos seguir então, senão eu vou para outro assunto. Então, continuando aqui sobre os grupos, eu vou passar brevemente. Gente, tanto de mensagem. Deixa eu desligar o WhatsApp aqui. Vou passar brevemente sobre o conteúdo anterior, que a gente já comentou agora, a Estela falou muito bem também, né, que é os grupos sociais, porque é importante a gente entender os grupos, gente, porque cada ação, cada movimento que as pessoas fazem, que a gente concorda, né, que é necessário fazer, né, principalmente lá quando a gente vai falar dos agregados, que as pessoas se unem às vezes irracionalmente por uma coisa que está acontecendo, assim, que está modificando todo o padrão da sociedade, né? Igual aconteceu com a Colômbia. O que aconteceu com a Colômbia ontem? Ontem a gente acordou com um pavor com a Colômbia lá, né? O que está acontecendo? Vocês se atualizaram ontem? Eu vi alguma coisa hoje, mas eu não sabia o que era. Vou iniciar aqui e eu falo. Teve protestos ontem na Colômbia, né, da população lá que não estava satisfeitas com a administração, né, com a política de lá e tudo mais. Aí as polícias teve a política foi lá e falou, o presidente lá foi lá e falou que poderia atacar a sociedade que estivesse protestando. Começou então a matar o povo no meio da rua, tá? Atirar no povo, literalmente, matar mesmo. Os protestantes e tudo mais no meio da rua. Então a população ali se agregou a um certo tempo, um certo momento, né, para se reivindicar coisas que eles estavam insatisfeitos. Quando fala isso, nós correlacionamos com a nossa sociedade, né? O Brasil. Isso é tão comum entre nós, né? Ela insatisfação com a política, com a economia e tudo mais, aí sempre vai lá e reivindica, né? Faz aglomeração e tudo mais. Então, isso é agregado. Então, já entrando nesse ponto, né, de falar da Colômbia, de falar da nossa situação política e tudo mais, já entramos sobre agregado. O que seria, qual que é a diferença entre grupo social e agregado social? Professor, posso falar? Pode, já une tudo aí que a gente comentou. Vai. Agregado seria um vínculo momentâneo e agrupamento, no caso, o grupo social, um vínculo concreto. Correto, né? O agregado falou a palavrinha que eu queria, né? Momentâneo, ou seja, vai levar em consideração aqui para diferenciar os dois, né? O grupo de agregado é o tempo que se leva, tá? No grupos sociais é aquilo que forma caráter, né? É aquilo que posteriormente os grupos secundários e intermediários, terciários lá as pessoas vão poder escolher se está lá ou não, mas vai levar tempo, né? Vai ter também outra característica do grupo social, a interação social, né? Ela é maior e os laços entre o povo e a sociedade que se formam naquele grupo, né? Então temos a questão do tempo, né, que é maior, mais amplo, e também a interação entre o povo, o laço é maior dos grupos sociais. E às vezes, né, como a Estela disse no início,
a pessoa nasce dentro de um grupo, então ela já está incluída, mesmo se ela... Até porque ela não consegue, né, escolher, que é criança ainda, né? Então ela já nasce dentro daquele grupo, né? Vai ter relações ali, parentescas e tudo mais, e vai crescendo e tendo o livre-arbítrio, né, para escolher o que ela quer seguir, o caminho que ela quer seguir, o grupo que ela quer pertencer e tudo mais. Mas mesmo assim, ainda vai ter uma relação, né, um laço, uma interação de laços, e parentescos, familiares, amigos e tudo mais, e vai levar tempo, tá? Um tempo maior, esses grupos, essas uniões aí, formação de instituições e tudo mais. Os agregados é momentâneo, tá? Assim como quem que foi que disse aí? Deixa eu anotar o nome aqui. Kélita. Kélita. Assim como a Kélita disse, então não consegui ver, tá? Desculpa aí. É momentâneo, então o tempo é menor, tá? Ou vamos dizer assim, basicamente. Porque temos alguns tipos de agregados. Temos o agregado de multidão, né? A multidão se reúne ali, aí tem alguns aspectos que a gente vai ver, cada um, tá? Não se preocupe, a gente vai ver cada um aqui. Temos o agregado que é do público, tá? E temos o agregado que é da massa. A massa, eu costumo dizer que ela leva um tempo maior do que os outros, mas também é um período certo que ela exista, tá? A massa. Mas esses outros aí é rápido, em relação com os grupos sociais. Os agregados são mais rápidos, são momentâneos. As pessoas se unem ali para reivindicar, igual aconteceu na Colômbia, né? E acabou trazendo aspectos negativos que a política ali preferiu de agir de maneira, né, desumano, né? Matar as pessoas porque está com pensamentos diferentes, né? Que é isso? Na verdade, elas estão reivindicando direitos delas, né? Então, agiu de maneira totalmente errada. Então, a gente vai comentando de cada um, tá? Brevemente. Grupos sociais, então, forma básica de associação humana, é constituído por pessoas que mantêm laços de afinidade por possuírem objetivos comuns. Então, outra característica dos objetivos. Lógico que em agregados, né, sociais também vai ter objetivo, também vai ter um certo de interação, só que essa interação é momentânea. Tá? Não é uma interação afetiva ou laços que amarram esses grupos, né? Como é nos grupos sociais. Mas lá vai ter interação, lógico. Vai ter um líder, assim como tem nos grupos sociais, né? O líder lá. Só que aí tem intensidade maior ou menor intensidade, né? De interferência desse líder nos agregados. É constituído, então, por pessoas que mantêm laços de afinidade. Lá embaixo, é toda reunião de duas ou mais pessoas associadas pela interação. Correto? Então temos aqui, eu coloquei em ordem, tá? Em ordem, entre aspas, porque às vezes pode pular de um para o outro, né? Mas inicialmente, o primeiro grupo social é a família, né? Família que constitui o caráter ali do indivíduo inicialmente, né? Aí tem a vizinhança, que, né? Você conhece amiguinhos e tudo mais, vizinhos e tudo, antes mesmo de se entrar dentro de uma escola. Então, eu coloquei aqui segundo como vizinhança, terceiro grupo social, né, de caráter da pessoa e tudo mais. Aqui ela já começa a ter escolhas, né? Escolher se ela vai seguir aquele grupo, se ela quer fazer parte daquela instituição, se aquela sociedade é basicamente o que ela quer para a vida dela, né? Então, tá aí os grupos secundários. Então temos os grupos primários aí, né? O secundário escola, depois vem religião, né? Você escolhe, lógico, hoje tem todo tipo de religião no mundo, né? Aí as pessoas têm o livre-arbítrio para escolher se quer seguir Deus, se quer acreditar, se não quer, né? Então, grupos secundários, você escolhe. Mas tem tempo, né? Tem tempo, grande momento. Quem está lá dentro tem relações, tem interações, né? Tem um laço com a igreja e tudo mais. Então, entendeu? A força do grupo social, né? Então, a religião e o trabalho, tá? O trabalho, ele já entra no grupo intermediário. Por quê? Porque ali você vai ter tanto relações de interações, né? De laços, amigos e tudo mais ali dentro, mas você também tem a obrigatoriedade de estar fazendo o trabalho, né? Então você pode escolher certos pontos, mas você tem que fazer para você ganhar dinheiro, né? Então é um grupo aí intermediário que ele está em. No caso, professor, seria os direitos e deveres, né?
né? Também, lógico que entra aí dentro. Vamos seguindo aqui que a gente vai comentando de cada um. Então, devido à interação social, os grupos mantêm uma organização, lógico, uma organização. Lá nos agregados sociais, é muito difícil você ter uma organização, porque às vezes o agregado social acontece de uma hora para outra, né? Tem tipos de multidão que se une, por exemplo, se um prédio pega fogo, né? Se um prédio. Não, a escola pega fogo ali. Desculpa, escola, mas passou na minha cabeça agora. Se a escola pega fogo ali, as pessoas vão sair lá de fora, lá, todo mundo vai se aglomerar ali na porta para saber o que está acontecendo ali, né? Qual que é a paradinha que está acontecendo ali dentro. Então, aqui porém é acidente, professor. Acidente. nossa, é verdade. O exemplo aí maior, né? O iporaense aí, né? O iporaense é fofoqueiro, né? Eu também sou fofoqueiro. Aconteceu um acidente ali, a pessoa vai com a aglomeração assim, né? Em volta, virou uma reunião. Isso aí é um tipo de agregado, né? É um chamado de multidão, tá? Por acaso, porque tem a multidão, tem dois tipos, né? Tem por acaso e tem aquela que é, né, trabalhar tudo mais para se unir. Essa de por acaso é mais em questão desses fenômenos que acontecem, né? Que a gente não pensa. Vai lá ver o acidente, a pessoa tá passando mal e tudo mais, aí começa a aglomerar ali a multidão, né? O acidente, tudo isso aí entra como multidão, tá? Então, a interação social, os grupos mantêm uma organização e são capazes de ação conjuntas com objetivos comuns. Todo mundo tem o mesmo objetivo. O exemplo disso dentro de uma empresa, né? Trabalho, todo mundo trabalha em prol de um único objetivo ali. Os grupos sociais são formas estáveis de interação social. Vou passar então, tá? Aqui, ó, contatos sociais duradouros, né? Manter estabilidade e integração do grupo. Então, leva tempo os grupos sociais. Enquanto se estabelece interação social, não existe grupo, tá? Então, quando não se tem a interação, tipo a preocupação com o próximo ali, né? Você conversar com ele, ter um diálogo, você entender um pouquinho da vida dele, ele entender a sua. Então, isso é um tipo de interação, né? Ele saber quem é você dentro da sociedade, você saber o status social dele. Então, isso é interação. Você está entendendo o indivíduo ali daquele grupo. Agora, quando não há uma interação, não é um grupo social. Exemplo disso seria nas filas, né? Eu coloquei aqui o South Park aí, né? Para dar um exemplo. Pessoas na fila de supermercados, né? Quando não se conhecem, lógico, aí não vai ter aquela interação social, né? Você não vai conversar com quem você não conhece, você não sabe como que aquela pessoa, como que ela vai reagir a certas situações que você quer contar. Então, não há uma interação social ali, né? As pessoas estão ali praticamente robotizadas, né? Automaticamente elas foram ali. Então, não há uma interação. Então, não há um grupo social. Isso é mais característica de agregados, tá? Agregados sociais. Vou passar. Ok sobre isso? Ok, gente? Se ficar calado 5 segundos, eu vou entender que foi ok. Então, ligou o áudio, quer falar? Quando não se tem interação, não existe grupo social, tá? Essa interação, essa relação aí. Mas somente a serenidade. Eu não vou ficar muito nisso, não. Então, os grupos sociais, há normas, né? Hábitos, costumes próprios, divisão de funções, né? Inclusive os status, as posições sociais aí definidas, né? Então, isso tudo forma um grupo social. Eu quero espirrar. Ui. Principais grupos sociais. Eu coloquei a família aí, da botinha aí, tá, gente? Não tinha outro. Eu ia colocar da grande família, mas achei mais engraçado esse aí. Então temos grupos sociais, grupo familiar, vicinal, né, representado pela vizinhança, o grupo educativo, que é a escola, né, religioso, profissional, grupo político e até grupo de lazer, tá? Entra aqui. Aí você tem que ver aspectos de cada grupo, tá? Para confirmar se ele é um grupo social ou se é somente um aglomerado ali para se fazer lazer. Oi. O grupo de lazer que o senhor fala é como se fosse um grupo, sei lá, uma reunião entre amigos, aí, sei lá, toda semana eles reúnem na casa de alguém, é tipo isso? Isso. Né? Você fala de lazer? Você tá falando seria basicamente isso, né? Aquele que tem uma constância, né? Que acontece com frequência e você tem uma interação com aquele grupo ali, né? Tudo. Aconteceu agregado, né? De estar marcada ali uma data para camping.
Só que ninguém se conhece nesse camping, né? Vem pessoas de todos os lugares. Aí não é grupo, né? Aí é somente uma integração das pessoas em um certo período ali, mas não tem relações, né? Agora, no grupo de Túlio, lazer, por isso que eu falei, deve se pesquisar que tipo de grupo é esse, né? Oi. Então, os grupos sociais é quando as pessoas têm algum vínculo afetivo entre eles. É uma das principais características, tá? Você tem uma interação muito afetiva com essas pessoas, esses indivíduos desse grupo. E outra que leva tempo, né? Ele não é momentâneo, leva um tempo. Então, acaba que essa afetividade, ela é automaticamente construída, né? Porque se leva um tempo, lógico que tudo que leva tempo a gente cria um laço, tá? Então, esses aí são os principais grupos sociais. Tô passando mais rápido porque os grupos sociais o Caio já falou, né? Eu acho que já falou. Então, eu quero chegar nos agregados. Principais características dos grupos sociais. Então, pluralidade dos indivíduos, né? Muitos indivíduos faz parte. A interação social, a organização, objetividade, todo mundo tem o mesmo objetivo ali, né? Objetivo comum lá embaixo, de sentimento de nós, uma consciência grupal, tá? Objetivo, por exemplo, ali da família, gente, na verdade, você quer o bem da sua família, né? Você quer que todo mundo da família cresça economicamente, cresça com saúde, né? Fisicamente. Então, todo mundo tem o mesmo objetivo nessa família. Até a família tem os objetivos em comuns, né? Aí, posteriormente, quando o indivíduo cresce, né? Ele vai ter a escolha de instituições, de grupos para se fazer parte. Aí ele tem outros objetivos, né? Mas o objetivo principal da família, que é ter saúde, crescer, né? Com boa qualidade e tudo mais, né? Com amor e tudo. Isso é o objetivo de toda a família, né? Ou quase todas, né? A gente quer que seja assim, né? Objetividade, exterioridade e continuidade. Sempre vai continuar, então leva tempo, tá? Tipos de grupos sociais, temos o grupo primário, tá? Então, spoiler aí, se cair na avaliação, esse slide está disponibilizado lá no blog, tá? Grupo primário, predomina os contatos diretos, com intimidade, né? Exemplo, família, vizinhança, o grupo de lazer. Grupo secundário, contato de maneira pessoal e direta, mas sem intimidade, tá? Ou de maneira indireta também. As igrejas, empresas, vamos dizer assim, a escola também, de certo modo. Eu acho que a escola entra no grupo intermediário. Por quê? Né? O que seria o grupo intermediário? Alterna-se entre duas formas de contato social, entre a primeira e a segunda, né? Por que que eu falei que a escola entra aqui nas duas? Alguém quer falar? Por quê? Por que Eu você... acho que é por causa que... um laço Quem começou afetivo, né, com o isso? povo da escola. Fala aí quem começou? Os dois juntos não deu para entender, não. A Bárbara. Eu Pode falei falar. que porque a gente volta para casa, né? De qualquer forma, a gente não estabelece. Mas a gente acaba tendo um laço afetivo com as pessoas da escola em si. Bom ponto, né? Por isso que eu falei assim, aqui não está especificado na escola. Mas aí, quando eu ia falar, eu falei, mas a escola entra aqui no primeiro. Então, eu já imaginei a pergunta que vocês iam fazer. Ué, professor, mas não entra na primeira, não? Como assim? Eu tenho meus amigos ali, ui, né? Então, você, de certo modo, né, você tem que estar ali, né, naquele grupo, né, escola, porque necessita de uma formação. Então, de certo modo indireto, né? Não, é direto. E indireto, você acaba fazendo relações ali, né? Seja até namoro, sai até casamento, amigo, né? Amigo é muito. A gente tem amigo ali que conta de tudo ali, né? Às vezes amigo é melhor que até parente. Então a gente conta tudo pro amigo. Então o laço que a gente tem com a amiga ali é muito grande, né? Então tem as duas formas de grupo aí dentro da escola. Né? Por isso que a escola é tão analisada dentro das ciências sociais, porque é todo tipo, né? Fora que vários grupos de exterior à escola que está dentro ali, né, do mesmo recinto. Então a diversidade ali dentro dessa sala de aula, por exemplo, vai ser muito grande, né? Então é uma das áreas, assim, um dos objetos de estudo muito analisado pelas ciências sociais.
tá? Uai, professor, na escola pode ter até gente que a gente. Pode ter até pessoas que a gente não gosta, né? Mas tem que ficar lá, então. Né? Porque você tem que ter, você tem que estar lá. Então é um tipo de grupo secundário aí, né? E também é um tipo de grupo que você acaba relacionando, né? Até o quem você não gosta é um tipo de relação. É porque você teve uma interação com ele primeiro, para depois levar você a não gostar dessa pessoa, né? Aí, agora, se você é discriminatório, eu já não sei, né? Tem pessoas que não vai com a cara da pessoa, nem conhece a pessoa, né? E o que que seria então os agregados? Então a gente já comentou, né? Alguém falou belíssimamente aí, falou que agregados é uma questão momentânea. Não quer dizer que agregados sociais não estejam um líder, como tem no grupo social. Pode ser que esteja agregados que esteja uma organização, tá? Mas o que mais diferencia aí, eu costumo falar, é o tempo que se leva ali nesse agregado, tá? Porque o grupo social precisa de tempo, né? Leva um tempo maior e continuidade. O agregado não tem uma continuidade, né? Inicia ali, tem alguma coisa que provoca aquele agregado, as pessoas se unem, mas posteriormente elas se desfazem, né? Quando alcança o objetivo ou quando não alcança, né? Aí tem a outra parte que é a massa, né? A massa é mais complexa um pouco. Apesar das pessoas não se conhecer na massa, tipo a massa de trabalhadores, né? Ou a massa de pessoas que está sendo alienada pela TV, por exemplo. Então, tem uma massa de pessoas que não se conhecem, mas ela está naquele tipo de massa de pessoas, né? Então, às vezes leva tempo, né? E por isso que eu disse que massa é meio diferente um pouco, mas as pessoas não têm interação nenhuma entre si. Elas podem ter as mesmas características, mas elas não têm interação entre si, tá? Vamos lá. Agregados sociais, então, reunião de pessoas com fraco sentimento grupal, mas, mesmo assim, mantém entre si um mínimo de comunicação e de relações sociais. Quando elas se encontram ali, lógico que ela tem pessoas que é mais comunicativas, né? Que vão conseguir se falar um com a outra. Oh, por que você está aqui, né? Aconteceu isso comigo e isso com você, né? Ali, então, muito parecido com o que aconteceu comigo. Então, estamos certos de estar aqui reivindicando isso, né? Então, tem pessoas que é mais comunicativa, né? E tem essa relação ali, um mínimo possível de comunicação ali na hora, né? Não são organizados, tá? A grande maioria. Eu podia ter colocado aqui, a grande maioria. E as pessoas que deles participam são relativamente anônimas, né? Já que elas não se conhecem, vêm de um lugar ou de outro, elas não vão chegar e falar: eu sou de Porá, moro lá na avenida tal e tal, tal, número tal. Lógico que eu não vou falar, né? Então elas são anônimas, né? Vêm de regiões diferentes, mas às vezes tem um objetivo ali com o mesmo intuito, né? Temos 3 tipos de agregados. Tem outros, mas esses aqui são os que mais se analisa, né? Pelo grau de interferência na sociedade que tem, né? As multidões, tá? O público e a massa. Entendido? Então, já que vocês já entenderam o que é a diferença do grupo social para agregado social, agora a gente vai analisar os agregados sociais, tá? Fica de olho para mim no horário. Multidão. Pode assumir forma pacífica ou tumultuosa, tá? Tem aqueles grupos de pessoas que se unem, né, pacificamente, né? Ou tem aquelas pessoas que se unem e começam a degradar ali o ambiente, né? Começa a tumultuar, fazer bagunça, né? Para chamar atenção mesmo, para o objetivo delas. E tem esses 2 tipos de formas aí. Então, a interação das pessoas é ocasional, tá? Tem os 2 tipos. Tem aquela que é a multidão que marca de ir para uma região, né? E tem aquela multidão também ocasional, tá? Que a gente comentou agora há pouco, né? Tipo um fenômeno que acontece, junta todo mundo lá para ver. Meteorito passando. Opa, aí vem que um monte de gente para rua ali, né? Para ver o meteorito passar. Então, tem tipos de multidões. E tem essas multidões pacíficas, né? Que é o caso lá que aconteceu. Um pouco foi tumultuoso, claro, né? Lá na Colômbia. Eu coloquei até a imagem aí. E um pouco meio pacífica, né? E o Estado não gostou da sociedade ali se reivindicar, né? Querer outros direitos e tudo mais. Que haja uma mudança ali no sistema. Então, eles agiu de maneira totalmente errada,
né? E vem acontecendo, o mundo tá ficando doido, né, gente? Vem acontecendo o que aconteceu também lá no... O que foi? Mianmar? Também, né? Lá na Venezuela. Então tá acontecendo em regiões, né? Praticamente no mundo todo. Essas multidões e o jeito de maneira de se administrar, de agir em cima dessas multidões, às vezes é irracional, né? Então são questões que a gente tem que debater. É necessário debater, porque a sociedade necessita. Ou você vai só ficar à mercê das classes altas, só vai ficar à mercê ali da política, seja lá extremista, seja como for militância, você vai ficar sempre à mercê dessa classe? Não, vocês é a sociedade atual, vocês é o futuro da nação, então vocês têm que entender, né, como que se configura essa sociedade, qual que é nossos direitos, né, e nosso dever como cidadão. Então a multidão se caracteriza pelo quê? Pela falta de organização, muitas das vezes, tá? Pelo anonimato, isso é lógico, porque as pessoas não se conhecem, tá? Pessoalmente e tudo mais, às vezes se unem pelas redes sociais. Está acontecendo muito agora, né? Na pandemia e tudo mais, se reúnem pelas redes sociais e vão lá. Objetivos comuns, indiferenciação, tem alguma coisa que eles não estão gostando no sistema, que querem reivindicar e tudo mais. E a proximidade física lá, né? Então, essas são as características das multidões. Então, tem aquelas ocasionais, né? E aquelas que organizadas também, né? Assim, de maneira à distância. Se organizam para se encontrar numa região, por exemplo, tá? Mas isso é organizado entre aspas, tá? Se organizaram para se unir, não se organizaram o protesto. Aí chega lá, como tem pessoas indiferentes uma da outras ali, né? Anonimato, tem pessoas ali que é igual na sociedade. Temos pessoas boas, né? E temos pessoas, né, ruins, tem pessoas más, né? Tem pessoas que não seguem as mesmas normas. Então, pode aglomerar? Pode eles organizar uma aglomeração? Até pode. Mas eles não vão conseguir organizar todo o sistema ali dentro, né? Porque tem pessoas diferentes. Alguém quer falar alguma coisa? É 11h26. Acabou? Então, temos o público. Pessoal, o áudio. Temos o público, tá? Eu vou passar o slide para vocês lerem lá. E também no blog tá explicadinho o que é o público, tá? O público, nada mais do que essa aglomeração de pessoas que foram incentivadas, né, de certo modo, a estar ali. Teve um estímulo total do povo, né? Seja para o futebol, qual que é o estímulo ali? O time, né? Aquela união pelo time. Então, eles têm um estímulo único. Professor, e o carnaval no Rio de Janeiro? Oi? Carnaval. Isso, aí eu coloquei aqui embaixo que o sambódromo, né? Isso que é o sambódromo. O carnaval seria um estímulo, né? Todo mundo ali pelo único objetivo, né? Mas ele é espontâneo também, às vezes, né? O público ele é espontâneo. Por isso que falou agregado, e não um grupo social, né? Ele é espontâneo. Às vezes as pessoas se unem ali por esse estímulo, mas elas não se organizaram para se estar ali, né? Então, a integração do indivíduo mais ou menos intencional. Por isso que ele colocou aqui embaixo. E a massa, as pessoas que A assistem... Copa do Mundo seria o quê? Porque as pessoas se reúnem, né, para assistir. Isso, né? É um belo exemplo do público, tá? A Copa do Mundo, todos os eventos esportivos, Aí no caso, um agregado, né? exceto, lógico, se você vai minimizar essa análise sua. Se você vai pegar lá o time, tá? O time, eles têm uma relação, né? Se você vai pegar a família que está ali, o pai, a mãe e a criança. Então, tem vários grupos dentro de um agregado, tá bom? Então, depende do tipo de análise que você vai fazer. No geral, é um agregado esportivo, né? É um público esportivo. É um público que está ali estimulado pelo mesmo objetivo, que o time ganhar, tá bom? Então, mas toda análise, igual o show. O show você tem um público e tem a banda ali que tem uma relação afetiva entre a banda, mas o público não tem, né? O público está ali agregando aquele lugar. Mas o grupo musical, ele é um grupo social, tá bom? Então depende da análise também. A massa é esse contingente maior de pessoas que leva, né, em consideração aí pelo mundo. Então elas não se conhecem, mas todas elas
fazem a mesma coisa, ou é forçadas a fazer, né? Ou é alienada pelo sistema aí político, pela televisão, pela mídia, pela globalização, né? De certo modo, move uma massa, tá? E essa massa, as pessoas nem têm uma interação social entre elas, né? Mas têm as mesmas características. Então, as pessoas que assistem ao mesmo programa de televisão, veem o mesmo anúncio de cartaz, ou leem em casa o mesmo jornal, né, recebem opiniões vinculadas pelos meios de comunicação. Estão, né, de certo modo, recebendo a mesma informação. Então, tem as pessoas que são alienadas facilmente, né? E tem aquelas que não aceitam, né? Ser alienado. Pessoal, fica aqui por aqui então, tá? Eu vou estar lá no blog do professor Caio. Tem todas as definições desses aí. Vamos ver se na próxima aula a gente faz uma recapitulação novamente, passa alguma atividade, né? Porque posteriormente já é as avaliações, se eu não me engano. Então, vamos sanar todas as dúvidas sobre isso aí, tá? E um início de um outro conteúdo. A frequência está no grupo, ok? Lá no blog. Tchauzinho, gente. Tchau, Tchau. professor. Deixa eu parar a gravação.